Boa noite. Boa noite. Nossa, não botei. Tem que ter colocado aqui. Boa noite, todo mundo. Oi, Lu. Oi, Helena. Oi, Andréia. Oiê. Todo mundo bem? Boa noite, Camila. Oi. Chama Violeta. Oi, Lúcia. Boa noite. Tá todo mundo bem, né? Vamos respirar. O assunto hoje é bem intenso, né? Chama as gêmeas em outros relacionamentos, né? Eu já vou na água. Haja água, né? Boa noite, quem tá entrando agora. Tá calor por aí, minha gente? Ou tá frio? Tem lugar no Brasil que tá mega frio, né? Aqui continua quente. Mas vamos logo ao que interessa, né? Não é fácil não, né, Lúcia? Boa noite, Rafael. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu anotei alguns pontos aqui das perguntas mais frequentes. Eu vou falar, aí depois a gente vai interagindo aqui, o que vocês quiserem comentar também. Então, muita gente se questiona, né? Porque nesse processo... Oi, Cris, Rosana. Nesse processo todo, que a gente vai se descobrindo, que é uma conexão linda, vem aquela pureza, a gente se conecta mais com a nossa espiritualidade. Oi, Michele! A gente se conecta mais com a nossa espiritualidade nesse processo todo. E aí, muita gente se depara com a chama em outro relacionamento, ou você, né, em outro relacionamento, tá? Os dois ali naquele processo todo. E quando começa a sentir aquela intensidade, né? Porque às vezes se conhece até há muito tempo, há alguns anos, sente alguma coisa, mas ainda nenhum nem outro tá ali desperto, reconhecendo aquela conexão. E o que acontece? Quando ocorre aquele boom, na maioria das vezes é o feminino que percebe muito forte. Porém, o masculino às vezes percebe, tanto é que ele fica assim olhando ou puxa mais conversa, né? Vai depender de cada um, de cada caso. Mas o fato principal, que a gente não pode esquecer, é quando se encontra em outro relacionamento. Aí muita gente se questiona, por que isso está acontecendo nesse momento? Porque muita gente ainda fica naquela idealização, naquela romantização, né, de é a chama, então é o meu grande amor. De fato, é um grande amor, né? Você é a mesma energia, né? Só que a gente não pode deixar de ter uma coisa em mente. Muitas vezes a sua chama está espelhando uma situação na qual você precisa de uma repetição para aprender algo que você não conseguiu aprender. Vamos supor que um fractal seu, uma vida, uma existência, eu vou falar assim, sua, lá, digamos, fez a passagem porque entrou numa depressão porque não conseguiu ficar com seu amor. Seja uma chama gêmea ou não. Pode ter sido, você pode ter vivenciado isso com a sua chama, você pode ter vivenciado isso com a alma gêmea, com o kármico, enfim, não importa. Só que o aprendizado ali, né? Vamos supor, sei lá, você de repente não soube esperar o tempo do outro. Oi, Liz. Camila. Você não soube esperar o tempo do outro, né? E o que acontece? Você acabou forçando a situação numa encarnação, né? Ou prejudicando alguém.
Então, de repente, vem a sua chama com aquela repetição para que você aprenda a ter controle das suas emoções, da sua impulsividade e de quem você é. Então, às vezes é com a chama, às vezes não é com a chama. E normalmente existem pessoas que têm uma maior resistência na aceitação desse processo. Quando isso ocorre, o sofrimento é muito maior, porque o sofrimento está ali, né, no apego. Muita gente tem apego à dinâmica das chamas. E acaba esquecendo o real propósito, né? A gente não pode esquecer que a gente está numa transição planetária, que a Terra tem a maior capacidade hoje de suportar as energias, né, dos reencontros entre as chamas gêmeas. Antes não era assim, né? Por isso que a gente fala que a gente está vivenciando aqui a melhor época até então, desde que a gente entrou na 3D, né? Nesse padrão consciencial. Então, muitas pessoas se questionam. A gente tem lá um grupo do Telegram, que quiser entrar depois me procura no privado. E o pessoal estava debatendo. Tem muita gente lá que a chama está no outro relacionamento, né? E há muitos questionamentos. Por que está ali? E aí a gente para, respira. A gente sabe que a jornada não é fácil. É um desafio muito grande. Remexe a gente de dentro para fora, né? Esse processo todo de autoconhecimento, de elevação espiritual, né? E normalmente, quando o divino masculino, né, ele traz mais essa questão do racional, de segurar mais as emoções, quando ele não está ainda no processo de cura, ele foge. E aí é um dos questionamentos. Se ama, se diz que sente, por que se ausenta? Isso vale no geral, né? Eles têm bloqueios. Então eles querem controlar a situação, e quando eles não conseguem controlar a situação, eles vão se afastar. Só que nesse processo de afastamento, o próprio divino feminino, que no início normalmente fica na noite escura da alma, vai perceber que aquilo foi necessário quando o tempo passar. Nada é sem uma razão. Tudo tem um motivo para acontecer. E aí, se o divino feminino está ali envolvido, né, num triângulo, né, com a chama, e a chama não separa da esposa, da namorada, enfim, aí começa a pressão. Muitas vezes o divino feminino fica pressionando o divino masculino. Você não vai deixar ela, você fica mais tempo com ela, você está dando atenção muito mais para lá e eu não... Enfim. E aí que tá a situação, porque muita gente até me pergunta: Daísa, será que eu devo envolver com a minha chama em outro relacionamento? E o que eu falo é o seguinte: cada caso é um caso, cada um tem seus aprendizados, né? Tarô não é 100% confiável para confirmar a chama gêmea, não. Você própria pode descobrir isso. Depende da saúde mental, Cíntia. Depende. Porque se você bota muita pressão em cima de alguma coisa, ocorre o efeito Zenão, que a física quântica explica perfeitamente. A gente tem que saber lidar com todas as situações de nossa vida para ter inteligência emocional, alcançar a nossa sabedoria e seguir. Porque muitas pessoas não vão encontrar a chama, e muitas vão. Entendeu? E quem encontra não pode estar naquela idealização. Se você ficar ali focando no romance, vai resumir só para a terceira dimensão. Se fosse para a gente viver um relacionamento, só um romance de chamas, por que a gente estaria aqui hoje? Não teria razão. Boa noite, Felipe. Não teria por que a gente estar aqui hoje. Teria? É um aprendizado, Helena. É um aprendizado. A gente precisa se desenvolver. Nosso autoconhecimento. A gente não pode depositar todas as expectativas em alguém. A gente precisa ir se curando. É o que eu estou falando. A inteligência. Exatamente, Cíntia. A inteligência emocional para a ascensão tem um bem maior por trás disso. Eu não estou dizendo aqui que é errado a gente aqui procurar. Eu vou me envolver. Não é isso. Sabe? Boa noite, Maria. Oi, Sol. A gente não pode focar
só em uma coisa na vida. A gente precisa ir se desenvolvendo. Tem tanta coisa. Muita gente se questiona, o que é que eu vou fazer com tanto amor que eu tenho dentro de mim, pela chama? Doa esse amor pro planeta, né? O amor incondicional é isso. Doar amor. Ah, mas é porque eu não consigo amar todo mundo. Não tô falando desse amor que você tem aí por sua melhor amiga, seu melhor amigo, não é isso. É algo além, fazer o bem, olhar pro próximo de outra forma. É, exatamente, Michele. É a nossa evolução e de Gaia, né? O levante do feminino, sagrado feminino, né? Então, lá atrás, quando o feminino, né, foi, digamos, ferido, o masculino ficou também desorientado. Então, você às vezes está lá, se envolvendo com a chama no outro relacionamento. Eu volto a dizer, não estou dizendo que é errado, que é certo, cada um sabe o que é melhor para si. Segue o coração, tá? Mas, às vezes você está ali vivendo um triângulo e não consegue ser feliz dessa forma. Ai, Cris, preciso. E aí, você está resumindo toda aquela situação só no material. Muita gente, quando está em união com a chama, esquece do lado espiritual. E aí separa. Não tem como. Para tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Lembrem que existem as leis universais, a lei do mentalismo, né? O universo é mental. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente pensa. Com a atmosfera aqui, ó. A gente cria a nossa realidade. Então, se você tá ali, envolvida num relacionamento, com a sua chama, que tá no casamento, se tá no noivado, no namoro, não importa. E você não tem o que você queria tanto ali de atenção, por que você vai ficar ali? Tá gostando daquilo? Você tá feliz com aquilo? Às vezes dizer não é um bem que você faz a você. E eu não falo isso por ego, sabe? Porque vamos supor, você vai ficar ali pressionando a sua chama, vai pedir, vem, larga a mulher, faz isso, faz aquilo. Só que você não parou para pensar no seguinte: você vai ficar ali pressionando. Você gostaria que alguém pressionasse? Você gostaria de estar no lugar ali, passando por aquela situação? Só é se colocar no lugar do outro. Eu não estou dizendo que é uma situação permanente. Um relacionamento, principalmente quando tem karma ali, karmas pesados, às vezes a pessoa tenta sair dele e não consegue. E se questiona, o que é que eu estou fazendo aqui? Nossa, não tá mais e eu não consigo sair, o que é que tá havendo? Mas quando finalizar, pode ter certeza que a própria espiritualidade ela vai direcionando a pessoa. Não tem como. Principalmente se você está buscando algo novo, se você está buscando ali o seu lado espiritual. Às vezes a gente está também muito no espiritual e esquece de aterrar, né? Crescer, evoluir. Muitas vezes isso acontece. A gente vê algo assim e isso dá mais força para continuar. Esperar ou não esperar? Viver. Viver. Querendo ou não, eles estão lá vivendo. Estão cumprindo o que vieram cumprir. Não dá para estar na estagnação. Não tem como mais. O planeta, é como eu falei, está suportando uma maior quantidade de energias elevadas, tanto de chamas ou outras conexões de alma. Então, a hora é agora. Todo mundo está sendo convocado a buscar o seu melhor, a crescer. Sim, enquanto isso você vai vivendo. Vai vivendo. Se aparecer alguém, se você se apaixonar, você fica com a pessoa, não tem problema nenhum. É isso, às vezes a gente tem apego à própria dinâmica da chama, né? Tem que se abrir para a vida. Essa vida passa rápido, cada vida é única, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Se vem alguém bacana, que te respeita, por que não? Às vezes, assim, eu vejo
As meninas comentando comigo, porque apareceu, acho que é uma alma gêmea, mas eu tô meio indecisa. Porque se a minha chama vier me procurar, o que é que eu faço? Viva. Você não pode estar assim, ali, esperando, assim, pronta, à disposição. E eu não falo isso novamente, não é por ego, não. Sabe? Você não pode parar, ninguém pode parar a vida por causa de ninguém. A gente precisa continuar. Não é o fim do mundo. Tem um mês que parece que perdeu o encanto. Acredito que é porque... É porque, Sabrina, quando a gente tá ali naquele processo de descobrimento, a gente se apaixona ainda mais, né? Por quem a gente é. Outro dia não, tem uns meses assim, disseram pra mim, Daísa, você tá tão diferente. Tem alguém aí por trás disso? Tem. Eu. Mas a gente se apaixona porque a gente tá se tornando. Em algum momento, sim, Maria Lúcia, todas as chamas estão destinadas em algum momento. Não quer dizer que todas, nessa atual encarnação, vão ficar juntas, tá? Às vezes, uma tá lá no plano espiritual, auxiliando a outra aqui. Né? Isso vai depender do aprendizado. É aquilo que a gente estava comentando. Pela transição planetária. Tá? É isso. É confiança. A espiritualidade, Deus, como vocês quiserem chamar, não abandona ninguém. O amor, tem um livro, né? O amor jamais te esquece. E o amor tá na amizade, o amor tá nos pais, na família. Chame outro relacionamento, você em outro, mas com curas, né? Tudo na vida tem um propósito. A gente só não pode interferir na felicidade do outro, né? Aí outra história. Olha, eu não sei se seu nome é Deni, é Deise, eu acho, né? O seu nome parece. Que eu lembro, você falou comigo. Vê só. Às vezes essa desconexão acontece pelo seguinte. A energia do feminino é muito potente em cima do masculino, né? E eles sentem, sim, embora alguns neguem, mas sentem. O que acontece? Quase me ia chorar. O que acontece? Às vezes essa desconexão é necessária, o eu superior faz essa desconexão para que as curas sejam mais fluidas, principalmente para o lado de lá, porque normalmente o divino masculino passa por curas assim, no sentido de mais material, sabe? E o feminino é mais assim, emocional. Eu tenho certeza aqui, acho que a maioria que tá aqui, eu não sei, é divino feminino. Eu tenho certeza que a grande maioria já sentiu aquela dor aqui, ó. Parecendo que o coração foi arrancado. E a gente se questiona por quê. Mas depois que passa, a gente fica mais forte. Isso é muito bom. Traços narcisistas também podem ocorrer. É só ter cuidado e saber os seus limites. Tem que ter cuidado. Só que aí você para questionar em todos os âmbitos. Você tá feliz com a atual situação? Você já chama em outro relacionamento ou não? Às vezes a chama tá ali, espelhando algo que você insiste em não querer ver em você, que precisa de cura. E aí você se questiona por quê? Fica na resistência. E quanto mais resiste, mais sofre. Às vezes tem algo lá de uma rejeição, lá do passado, uma repetição de algum relacionamento também. Um sonho em casar, em ter filho, entrar na igreja. Aí conhece alguém, deposita as expectativas lá nessa pessoa. Eu sempre digo, não deposite expectativa em ninguém. Ninguém. Principalmente em você. Não se pressiona. A rendição é a aceitação, André. É quando você para de resistir ao processo e aceita o tempo e o espaço também
do divino masculino. Você não tem mais aquela necessidade de estar ali no pé, né? Ah, eu vou ali, ele não fala comigo, você não fica com aquele medo. Porque o que acontece? Muita gente tem medo de deixar de falar com a chama, com medo que a chama esqueça. Não vai esquecer. E ficar muito tempo em cima, a pessoa vai ficar se sentindo pressionada. Alguém gosta de se sentir pressionado? Porque eu realmente não gosto. Acho que ninguém gosta disso, né? Liberdade de ser você, de ter seu espaço, até num casamento, gente, né? Naquela convivência ali, vai ter momentos que você não vai estar muito para papo com o outro, você vai ter que ter o seu espaço, né? Então, 10 minutos, meia hora para você fazer uma meditação, para ler um livro, para ver um filme, não importa. Você vai ter o seu tempo. Então, o divino masculino precisa do espaço dele. Se você for ali, por exemplo, ele está ali no início do processo de despertar espiritual dele e você vai dar um monte de livro, manda um monte de vídeo, ele não vai ver. Ele vai se sentir pressionado. Então, tem que ir aos poucos. Eu sei que muita gente está habituada a conviver assim com o lado emocional, né? Muita gente assim emocional. E estranha um pouco, né? Esse choque que dá com o masculino. Mas isso é muito bom, porque é um aprendizado, né? Para os dois. Né? Então, por exemplo, você tá ali, né? O feminino ele já tem aquele natural assim do sentir, né? Tudo é muito intenso. As energias, você sente muito, né? Só que o racional, ele sente, não é que ele não sinta, só que ele consegue ter um maior controle disso. É bem interessante. É muito interessante. E aí tem momentos assim que o divino feminino fica mais, né, razão, fica mais yang. Aí nesse momento o feminino não consegue meditar tanto. Uma experiência, acho que eu contei em algum vídeo lá no YouTube mais rapidamente. Eu não posso abrir ela toda aqui, não. Senão eu posso envolver muitas pessoas aqui. Mas ele tá em outro relacionamento, se é isso que você quer saber. Não, divórcio energético não funciona para as chamas. É a sua energia. Não tem como você cortar. O que acontece? O divórcio energético nada mais é do que o seguinte: você pega a energia de um e do outro, certo? Limpa aquela energia, devolve para a própria pessoa. Acho que deu para entender, né? Não sei. Como é que você vai fazer isso com a sua própria energia? Não tem como. São corpos diferentes, mas energia a mesma. Não funciona. E tem gente que fez, deu efeito reverso. É interessante, né? É bem interessante. Mas assim, voltando ao assunto, é necessário aceitar a situação para ocorrer a transformação. Quando você está nos seus processos de cura, né, você já não vai mais se preocupar com a união. Vai desapegando. E outra coisa que eu anotei aqui que o pessoal falou é sobre o envolvimento com outra pessoa, né? Aí fica naquela dúvida. Saber se o DM está despertando, você vai perceber o comportamento. Ele vai querer se aproximar, ele está mais aberto para assuntos da espiritualidade que antes ele não estava. Você sente a energia, mas isso você mais estabilizada, né? Porque é como um carro, né? Puxa assim, você vai levando e ao mesmo tempo você puxa ele. Só que tem um detalhe: você não pode fazer as curas do DM por ele. Ele tem que também se mexer. E tem muito divino masculino despertando. A dúvida na certeza é a confirmação. Eu não entendi, Liz. Eu não entendi. A dúvida na certeza é a confirmação de chamas, mana? Quando você tá na dúvida, você quer dizer o quê? Que a dúvida já é a certeza?
Não entendi. Mas aí vale, né, você ficar refletindo, né? Porque tem gente que tá se reencontrando com várias pessoas da família de alma para fazer alguma coisa, para cumprir algo, né? E às vezes a pessoa não quer seguir com medo que a chama volte para lá. E aí eu questiono o que vale nesse momento. E aí você vai parar para pensar o apego ou o desapego. Não importa, você tá ali numa dinâmica que é para sua expansão consciencial, querendo ou não, daqui a pouco, mesmo que você não acredite em nada, daqui a pouco você vai estar acreditando, porque a espiritualidade vai mostrar para você o que existe. É deixar fluir. A cura ela é natural, sem pressão, sem se pressionar. Cada um tem um tempo. Cada pessoa tem um tempo certo. Não dá para estar se comparando. Você vai, quando você percebe que algo que te afetava antes não afeta mais, você está curada daquilo. De repente você vê a sua chama com a esposa, né? E se você não sentir nada, não afetar, você sentir um amor incondicional, ver que ele tá bem, ver que tá tudo, ele tá ali, cumprindo o que veio cumprir, você tá bem, é o que importa. Quando a gente tem certeza, mas vem sempre a dúvida no lugar de... Tem essa fase também, Luiz. A gente às vezes fica, né? Tem aquela certeza, mas duvida por alguma situação que eles façam, né? Isso acontece muito. Eu já vi vários casos de chamas assim, de uma xingar a outra, enfim. E depois irem se aproximando. Ainda tem dúvidas? E seu coração diz o quê, Marita? Coração é o alerta máximo, aquela energia que você nunca sentiu antes. Não tem nem como. É totalmente diferente de tudo que você já viveu. Alguém encontrou a alma gêmea aí, não? Porque é um pouco parecido, né? Alma gêmea cósmica. É um pouco parecido. Eu sempre digo assim que... Oi, Rena. Alma gêmea cósmica é forte também. Só que eu sempre digo o seguinte, que a chama é como se fosse por dentro do cardíaco, né? E a alma gêmea é por fora. Ai, eu e a Trícia nunca mais tenho te visto. Mas é isso, né, minha gente? Essa questão do ego, a gente precisa ir transmutando ele, né? O problema, Cíntia, às vezes eles não perceberam a energia, sabe? Às vezes eles não perceberam, não sabem ainda reconhecer aquele amor, o que estão sentindo, ou vão despertando aos poucos. Ok? Tu vê aqui? Michele, eu só encontrei amigas almas gêmeas ainda, eu também. Tainá, Michele, Tainá, eu faço o que eu falei, né? É uma das minhas almas gêmeas, uma grande irmã pra mim. Oi, Flor. Daisy, né? Tenho medo de não sentir nada, parece que não amo mais. Por isso a sensação de desconexão. Você tem medo de não sentir nada? Deixa fluir. Alguma razão tem. Quando tá ali, né, nesse processo de desconexão, de repente você encontra com ele, você vai perceber que a conexão ficou mais forte depois. É forte, né? É uma energia muito forte. Relacionamento kármico, né? É forte também. Machuca. Mas tem aprendizado.
Através do relacionamento kármico também é possível, né, se tornar dármico. Às vezes, assim, a diferença que você vê no relacionamento kármico e por um de chama gêmea é que no relacionamento kármico são os resultados, né? Quando chega ao fim o kármico, você não quer, normalmente você não quer mais aquele contato que você tinha antes, sabe? Você deseja amor, deseja luz, mas não tem a necessidade de estar junto. Quando é a chama, você progride, assim. Não é que o kármico você não evolua, mas a chama você tá ali, ó, dando o seu melhor por você. É diferente. Homem só quer saber de corpo, só quer dopamina. Se você ficar pensando só assim, Cíntia, você não vai atrair boa coisa pra sua vida. Olha a lei do mentalismo aí. Você precisa pensar. Já parou pra pensar que tem homem que tá pensando das mulheres a mesma coisa que você tá pensando deles? Que mulher só quer saber de dinheiro, de status. Entendeu? Eu sei que existe isso. Mas também existem pessoas boas, verdadeiras, que querem construir algo. A gente precisa acreditar. A gente está nesse processo de transição planetária. Então a gente precisa elevar, expandir cada vez mais a nossa consciência. Não é porque não deu certo com um que com o outro não vai dar. O limite quem dá é a pessoa. A vida vai tratar a gente do jeito que a gente se trata. Se você se tratar com amor, se você sentir os seus merecimentos não é se sentir melhor do que o outro. É se amar. Adoro esse negócio de alma gêmea, né, Lu? Salô. Sabrina, muito diferente de sentimento. Nunca tinha sentido isso com ninguém. 3 anos. Esse número 3 me persegue, né? Forte. Muito forte. Se tiver para aparecer alguém, Lúcia, vai aparecer naturalmente. E eu vou dizer a você, pode ter certeza que quando fluir, é algo tão natural que você não vai ficar, se a chama vier, o que é que eu faço? Tenho medo de não ficar em união. Vai ser algo natural, se acontecer. Alma gêmea, alma afim. Pessoas da família de alma é algo muito bom também. Você vai conseguir. Procure fazer alguma coisa que você gosta, algo que você sempre sonhou em fazer e nunca fez. Quem sabe? Sei lá, não sei. Desenhar, nadar, dança do vento. É muito bom pro feminino. Aqui é uma arte. Né? Deusa Isis. Oi, Mirella. Ayala, Yaya. Como eu amo vocês. Oi, Luciano. Parceiro kármico é a mesma alma de outras encarnações? Às vezes sim. São várias, né? Às vezes você vem com vários karmas, tem 3 relacionamentos, os 3 são kármicos. Aí vem, né? Às vezes são de 3 encarnações, às vezes teve alguma coisa ali a ver. É sempre a mesma alma, né? Assim, sei lá, vamos supor, lá no Antigo Egito você se envolveu em alguma coisa com uma pessoa, só agora você está pronta para fazer esse resgate kármico, né? Porque só quando a gente está pronto, aí ele vem. Aí são muitas pessoas, né, que a gente vai se envolvendo. Exato. Ele está espelhando você se amar cada vez mais. A espiritualidade está fazendo muito chamado. Esse livro é maravilhoso. Eu tenho ele aqui. Você está aqui junto. Aqui, sou suspeita, né? Eu amo. Sou apaixonada. São Germain, Mestre Apórtia, Mãe Coen. Eu sou apaixonada. Devo muito a chama violeta. Muito. É o que eu sempre falo, né? Às vezes você não tá ali conseguindo soltar,
a chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Ou para o seu feminino você pode dizer: sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que a deusa deseja. Fazendo respirações, acreditando, visualizando uma pirâmide violeta à sua volta e aquele fogo, né, transmutador invadindo o seu corpo, pedindo para transmutar os pensamentos negativos, tudo que você quiser. A gente precisa acreditar no nosso próprio processo, né? Eu sou. É muito bom. É muito bom, Cíntia. Apareceu pra mim 11h11 agora aqui. Eu encontrei uma alma gêmea, amiga, que ajudou muito nesse processo, mas se afastou do nada. Ela sente, assim como eu sinto, que a chama está voltando, mas não entendeu o afastamento. Talvez tenha cumprido o propósito, né? Quando se trata de alma gêmea, mesmo afastada, a gente sente a falta um do outro. É difícil, mesmo que seja alma gêmea amiga. Aquela conversa, né? Muito boa. Na dinâmica aprendemos um pouco a cada dia. Cris. E eu aprendo também, vendo a sua dinâmica, a das outras pessoas. É surreal. Surreal. A gente vai se elevando, se conhecendo mais. É um processo muito bonito. É desafiador, Mas o que eu digo sempre, às vezes não é o momento de estar ali com a chama, a gente não pode estar forçando, tem que respeitar o espaço um do outro, a situação que o outro está vivendo. Por quê? Tudo na vida que a gente faz, que a gente emana, volta. Então, se você ficar ali tentando, sei lá, acabar o casamento de alguém, por exemplo, interferir em algo que não te diz respeito, boa coisa não vai dar certo, né? O universo entende frequência, a gente tem que lembrar disso. Exato. Se eu tivesse com a minha chama agora, em união, talvez eu não estivesse aqui fazendo essa live. A gente não sabe. A gente não sabe de nada. Primeiro a missão. Depois a gente vê aí o que acontece. Se tiver de ser, vai ser. Mesmo que seja em 50 anos, vai ser. Enquanto isso, a gente vai vivendo. Um dia a dor passa. Eu digo a vocês, essa dor que alguém possa estar sentindo aí pelo afastamento da chama, vai passar. Pode ter certeza disso. Aí fica uma paz. Sim. Ele é você, vivendo em outro corpo, com outras situações que ele precisa aprender a resolver sozinho e expandir sozinho. Aí o que você pode fazer? Fazer preces, pedir aos mentores por ele. Se quiser, se sentir vontade também, né? Nada forçado funciona. A sua chama não faz mal, pelo contrário. Espelhamento ele faz, tipo a dinâmica, a distância, casamento feliz, esse conflito existe, mas o amor é maior. Vai dar tudo certo. As coisas vão fluir, já está fluindo. Às vezes a gente não está vendo nada na fisicalidade, mas no espiritual está ocorrendo. O que vale mais? Estar com a chama gêmea em paz ou estar numa tribulação? Não é forçar alguma coisa. Não adianta. Não adianta, porque se você olhar para trás assim, vocês, no momento que vocês estavam ali se sentindo naquela conexão, naquele amor todo, se vocês estivessem juntos, olhando para trás, não teria dado certo. E hoje, cada um percebe
que não era o momento ali de estar junto. Gratidão, querida. Luz no teu também. Cris. Passa. Se transforma em aprendizado, amor incondicional. A gente vai, né, tendo contato ainda mais assim, até com a mônada, né? A dor é inevitável. Sofrimento opcional. Sofrer não paga caro. E nem ajuda a amadurecer o ego. Oi, Damaris. Quando eu comecei aqui, eu reencontrei muitas pessoas. Pessoas assim que a gente sabe que... Muitas mulheres assim, né? Que viraram amigas minhas. E a gente já esteve junto em outras épocas. Linda. É bem forte. Tem várias pessoas. A Damaris faz um trabalho bem legal também, né? Nova Era 5D. Mas é isso. A gente tem que procurar o nosso melhor, né? Porque o ego, ele faz a gente tomar decisões erradas. Porque o que acontece? Quando eu digo assim, pra ninguém estar comparando, né, as dinâmicas, é por causa disso. Porque tem divino masculino que já traz uma maturidade devido à evolução, devido a fatos que já foram vivenciados em outras encarnações, né? E é muito interessante, assim. Eu vejo muitos casais, assim, que é uma coisa mais linda de ver, sabe? Eu fico assim... Às vezes eu queria ser um cupido. Mas tudo bem. Mas é lindo, lindo, assim. Ah, Sabrina, eu que sou. Vocês são maravilhosos. Gratidão, Maria Lúcia. Gratidão. Mas é algo assim surreal, né? É um aprendizado. Hoje, olhando para trás, a gente percebe muita coisa. Eu aprendo muito com você. Pode ter certeza disso. A gente vai aprendendo, né? É cura. A gente até comenta, né? A gente é tudo depenado. Tanta cura que... Vem portal, vem eclipse. E a gente vai sendo realmente depurada, digamos assim, né? É um processo de purificação total. Esse ano, eu nem digo mais nada, né? Todo ano que entra eu já saio dizendo que eu fui isso, fiz aquilo, foi um monte de coisa que já aconteceu, mas esse ano bateu recorde. Você gosta muito de aprender, né? E fala, mas tem momentos que sinto que isso consome. Olha, se a pessoa não tá ali mais, Carol, não tá, né, aguentando, suportar, é porque precisa também de alguma cura, porque a pessoa precisa seguir outro caminho. Dá um tempo, fluir. Tá? O meu trabalho é a expansão de consciência das chamas, né? Facilitar esse processo. Pelo menos isso. E no caso com as mulheres, é despertar, né, o sagrado dentro delas. Porque nos acessos que eu faço assim, eu já vi lá atrás, na época das quedas, né? A Atlântida ela caiu várias vezes, até ser definitivo. O que acontece, eu vi, assim, no momento que o feminino estava extremamente ferido, claro que não foi de um dia para o outro, foi algo que veio do ego e tal. E eu nunca esqueci no atendimento que eu fiz, eu tô falando isso porque é de uma amiga minha, ela autoriza eu falar isso aqui. Ela
lá com uma sacerdotisa totalmente desequilibrada e a chama dela tentando se aproximar. Queria ficar junto dela, mas chegava perto e não conseguia. Era uma repulsão. Porque tudo aqui é dual, né? Então tem que ter o equilíbrio. E aí o feminino veio abaixo, o masculino ficou descontrolado. A gente vê, tem esses filmes aí bem violentos que passam, né, e tal, que a mulher é sempre um objeto, né, principalmente para fazer o que não deve. Então é isso que eu tô falando, né? O feminino curado e o masculino curado, né? Então é isso que a gente tá aqui, é o levante do feminino para trazer o equilíbrio planetário. Sim, tem essa questão de romantização da dinâmica, a gente não pode de jeito nenhum. Não é um conto de fada, né? Ah, porque chama não faz isso, chama não faz aquilo, chama não deveria fazer isso, mas é um ser humano. Então, muita gente não pertence a esse planeta, mas está na condição humana. Então, o ser humano está descobrindo o seu poder, que é gigante. Mas está também no processo de cura. Do jeito que a gente está, o outro também está. Então a gente tem que ter isso em mente. Não dá pra gente sonhar, é um príncipe. Pode ser lindo como for. Daqueles homens maravilhosos da gente dizendo, nossa senhora, que homem mais lindo. Mas a gente sabe que ele tá na condição humana. Então a gente precisa saber a diferença disso. Né? Calma, paciência e seguimos. O verdadeiro Deus nos acuda. Ai, ai. Hoje eu dou tanta risada. Tem gente que xinga em pensamento a chama, aí a chama como se, né? Escuta, né? Telepatia. Vem dar satisfação de algo. Gratidão, gratidão. Eu fico envergonhada com elogio. Fico, mas gratidão. É, Helena. Helena. A intensidade tá demais, né, Helena? Quando a gente fala, o babado tá forte. O negócio é a gente marcar e sair viajando por aí. Relaxar. Hoje foi uma terça-feira, mas pra mim foi como se fosse um domingo. Passei o dia só no relax. Né? Tava necessitado. Oi, Val, tudo bem? Um cheiro pra você também. Se você cortar a conexão com a chama... Olha, a conexão não vai ser cortada. O que você pode fazer, se quiser, né? É seguir seu caminho, colocar outras coisas na sua cabeça, tentar pelo menos, consegue. O racional, ele tem uma maior facilidade disso, né? Nossa. Relacionamento abusivo mas é um lindo trabalho, viu? Tem um abuso psicológico também, né? Damos. Vamos embora. Vamos todo mundo viajar. Nadar. Tô precisando nadar. Com urgência. É mais sobre nós do que o outro. Pode ter certeza disso. Quanto mais você vai se curando, se percebendo, você vai se fortalecendo. E aquilo que machucava antes, não vai machucar mais. E aí você se abre pro novo. Ser abduzida, Cris. Ai, Cris. Ai, ai. Eu lembrei da conversa. Se eu começar a rir aqui, eu não paro mais de novo. Porque eu pra rir...
Não sei nem se Renata tá aqui ainda. Ela sabe. A gente se conhece desde o colégio. Tem a vez que ela é a pessoa mais palhaça que eu conheço. A gente tava no colégio, que ela fazia alguma palhaçada durante a aula do professor. Eu não aguentava. Eu saía da sala na mesma hora. Antes que me expulsasse, porque eu via a hora ser expulsa. Vamos pra Nárnia, pra Sírios. Tá dizendo pra Tainá hoje. Vamos embora pra Sírios. Câncer. Gratidão. Minha gente. Estamos construindo aqui a Nova Atlântida, né? Muitos de nós estávamos lá. Quem aí que nunca de repente teve um sonho, sei lá, com um tsunami, um maremoto, parecia outra época, assim, forte. Depois fomos lá pro Antigo Egito. Eita, que o Egito. Quando eu for no Egito, eu tenho um treco. Bora, minha gente, vamos embora. Vamos viajar. Fazer um encontro aí entre a gente. Eu vou. Vamos, Cris, pra cima. Eu vou nadar com os golfinhos. Né? Nadar com golfinhos. Qual a ligação de chamas gêmeas com o mês 11? Tem a ver com a numerologia, mas assim, esses números eles são códigos, né? Então o 11, ele diz muito respeito assim à aproximação das chamas. Né? Alguma coisa assim ligada de se ver, de ter notícia, algo assim. Observe, assim. Já são 8h25, né? O tempo passa quando a gente tá aqui falando. Do jeito que tudo seu tem... Você tem com o Egito e com as ciganas, né, Cris? Eu amo o Egito. Eu chorava criança. Principalmente aquela parte ali de Akhenaton e Nefertiti. Amo. Sou apaixonada. Eu chorava quando era mais nova. Chorava mesmo, pra me acabar. Hoje ainda escuto alguém me dizendo que eu sou racional. Então um pouco mais equilibrada, eu acho, né? A gente saber da gente assim é meio complicado. O Egito é fantástico, né? O berço assim pra mim. Sírios em peso, né? A energia de Isis. Sim, dizem que eu sou racional. Eu já fugi, assim, por medo de ficar com alguém já, usando meu racional, por medo. Porque eu sou geminiana, né, também. Ascendente em virgem, lua em peixe. Dizem que me salva é a lua em peixe, né? Creio que seja. Ai, ai. Das chamas o que, Cris? Dizem sim que novembro é o mês de muitos reencontros. Se bem que quando eu encontrei a minha foi fim de maio, na época. Eu não sou não, eu sou emocional. É porque eu controlo às vezes, né? Um pouco. Tá vendo? Sou não. É porque tem um amigo meu que ele fala o tempo todo na chama, né? Aí ele diz, você não fala na sua, eu digo, mas pra quê? Aí ele diz que eu sou racional por causa disso. Eu amo, eu não sei porquê, mas eu amo setembro. Não sei, mas eu amo setembro. É isso, meninas.
Se não tiver mais nada que perguntar, acho que eu falei o que eu ia falar. Se vocês tiverem dúvidas assim com relação à chama ou qualquer pessoa, olhar nos olhos. Sempre. É porque, Sabrina, eu tô assim também, porque é pra gente voltar mais pro yin de uma forma mais equilibrada, sabe? Mais saudável. Você reencontrou em janeiro, né? Interessante. Crise em dezembro. Aí a gente chega a uma fase que a gente não sente necessidade de procurar a chama, não sente necessidade de estar sabendo nada dele. A gente só tá vivendo. Aí do nada encontra, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tentando chegar perto. Vai conseguir. É geminiana, né? Esconde sentimentos, né? Eu mais nova não chorava nem na frente dos meus pais, assim. Eu não deixava ninguém ver eu chorando. Eu com 18 anos não queria que ninguém me visse chorando. Mas sabe por quê? Porque quando eu tive a minha primeira paixãozinha, eu tinha 10 anos. E ele não quis nada comigo. Aí desde então eu ficava assim, ó, bloqueando tudo que eu sentia. Tentando, né? Tentando. Dezembro de 2019. 2019 teve muita gente encontrando a chama. Que se aproximou em junho. É incrível, né? Como ensina todas nós. Todo mundo, né? Mas tem muito divino masculino despertando. Muito. Em breve, a gente vai fazer uma live aqui. Sobre essa questão do emocional. Como lidar com o lado emocional. Depois de 11 meses. 2009? Imagina. 15 anos, né? 15 anos. Mas olha, tem gente em dinâmica, digamos assim, por 30 anos. Sexta-feira, 13 de agosto. Bem inusitado, né? Mas 13 é um número bom. Olha. Quase que eu falo o nome da sua chama aqui agora, sem querer. Mas foi o hábito. Deixa quieto. Mas é isso, minha gente. Eu vou indo, né? 30 anos. 3 anos. Mas esse número 3, 30, tá sempre na minha cola. Essa saudade que a gente sente, porque o DM também sente ou nada a ver. Tem a saudade que eu vou te explicar o seguinte. No início lá do processo, o divino feminino ele sente muita saudade. Tem aquela loucura, eu quero falar. Quando ele tá naquele processo de cura mais avançado, não é tanta saudade assim. Mas do nada sente algo. E aí vem ele no pensamento, ou ela, né? E aí você sabe que se trata do outro, lembrando de você também. Às vezes você vai estar lá, tem esse processo da Kundalini também, que ela sobe, né? Às vezes ela tá aqui no terceiro olho e você sente uma tontura, você sente, parece que não tá aqui. E aí do nada você sente um abalo lá no cardíaco, né? Quando ela desce. Às vezes também tem a chama. Eu vou contar um caso que é meu. Acho que foi o ano passado. Eu tava muito bem. E do nada eu havia sonhado com o meu ex. Não era época de Mercúrio retrógrado, não. E no outro dia eu tinha finalizado um atendimento. Eu faço as proteções, eu fecho os atendimentos, faço a quebra energética, tudo certo. E do nada eu senti um abalo no meu cardíaco. Eu estremeci. Mas eu estremeci de uma forma
que eu nunca senti na minha vida. Me deu um desespero, assim. Eu comecei a chorar. Não parava de soluçar. E vinha a chama do meu pensamento e, ao mesmo tempo, o ex. E aí uma amiga minha, que tem uma mediunidade bem grande, disse pra mim que foi o seguinte: o meu ex fazendo uma espécie de oração pra eu voltar. E na hora que ele estava fazendo, a minha chama sentiu que eu não estava bem. Assim a minha amiga falou. Foi uma sensação horrível. E olha que isso foi uma oração. Não sei que oração foi, né? Não sei. Imagina se fosse uma magia. Então, poderia ter sido pior se eu não tivesse feito as proteções. Poderia. Isso vale um alerta pra gente se proteger cada vez mais. E aí o divórcio energético funciona para esse tipo de situação. Totalmente diferente. Confiar no tempo divino. Se tá empurrando com a barriga alguma coisa, algum aprendizado, né? Resgate, ele precisa fazer lá ainda. Sua amizade, né? Fica aparecendo muitas coisas que fazem a gente lembrar da pessoa. São esses sinais, né? Como se fosse assim, continua o teu processo. Não desiste de você, não. Porque a chama desperta muitas vezes, né? Pra gente olhar a vida e se olhar de outra forma. A importância das proteções. Oi, Edu. Edu é ótimo. Ultimamente ela vem muito nos meus pensamentos e às vezes bate uma saudade bem forte, né? Mas eu sinto uma potência aí entre vocês dois. Eu já te falei isso. Eu torço aí muito por vocês. Deve cortar o contato por ele ser casado, mesmo que só uma distância. Olha, eu não posso dizer pra você cortar, porque você tem um livre-arbítrio. Mas assim, se você tá se sentindo bem, se ele também tá se sentindo bem, vocês estão numa conversa ali, não tem problema. Você vai... É aquilo, você tem que se questionar se você tá se sentindo bem, se você não tá sofrido, sabe? Então é isso, minha gente. Gratidão. Vamos usando aí a chama violeta, né? Vamos com fé. Estamos todos juntos. Em breve eu volto aqui com outra live. Quem sabe aí com algum convidado. Para tentar auxiliar aí esses processos emocionais. Que vocês tenham uma linda noite. E lembre-se que tudo já deu certo. O melhor está por vir. Gratidão, querida. Gratidão. Eu que agradeço. Leia a sua dica. Gratidão. Um beijo pra vocês. Tchau.